Boa noite, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos para a nossa live informativa, onde a gente vai tratar sobre alguns assuntos que envolvem bastidores e clima tenso do Flamengo. A gente começou a abordar isso na nossa live ao vivo, no horário de almoço, 11h40, nessa segunda-feira. Hoje a gente vai trazer só uma complementação de alguns fatos a mais que apareceram. Obviamente, também vamos falar sobre dinheiros que o Flamengo recebeu por conta de negociações que aconteceram, caso, por exemplo, do Natan, caso também do Vini Souza, além da situação do Pedro. Não é a situação da confusão, não se preocupe, a gente não vai ficar batendo na mesma tecla, que é uma outra notícia. Também sobre a questão do Varela, que vai avaliando, juntamente com seu staff, a possibilidade da sua saída. Algumas declarações de Zico também hoje, declarações assim fantásticas do Zico, deixando claro que é o espírito de ser Flamengo e, obviamente, a programação do Flamengo visando aí o confronto contra o Olímpia no Paraguai. Tudo isso e muito mais aqui na nossa live informativa. Então é importante você que está chegando deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, no botãozão se inscreva-se aqui, para a gente chegar à nossa marca aí, próxima marca de 40 mil inscritos. E, obviamente, quem puder, ativa o sininho e compartilhe os nossos conteúdos. Vamos lá? Vamos para as notícias, vamos para as informações, que é o que realmente vocês estão interessados em saber aqui no canal Visão Rubro-Negra. Primeiramente, sobre a questão do Natan, né? Por meio já das redes sociais hoje, por volta ali da manhã dessa segunda-feira, o time do Napoli, da Itália, ele oficializou a chegada do nosso ex-zagueiro Natan. E, inclusive, no perfil oficial, o jogador até agradeceu, né, publicamente aos torcedores essa oportunidade. Ele deixou claro que agradece demais o carinho, que ele vai retribuir esse carinho dentro de campo. Declarações típicas aí de um recém-contratado de um clube. Nesse processo, o Flamengo lucrou. Por quê? Porque o Flamengo tinha 12% dos direitos econômicos do Natan. Como o Bragantino vendeu o zagueiro por volta de 10 milhões de euros ao Napoli, que daria cerca de 53 a 54 milhões de reais, o Flamengo recebe 12% desse valor, o que daria 1,2 milhões de euros. Cerca de 6,5 milhões de reais o Flamengo recebeu nesse processo de transação, tá? Além dele, o Vini Souza, informação agora do Vene Casagrande, o Vini Souza, ele é um jogador também que foi negociado, ele até mudou de clube agora recentemente, e o Vinícius Souza também é mais um lucro que o Flamengo recebe nos cofres rubro-negros, justamente por conta de uma negociação que deu certo no futuro, tá? O Sheffield, acho que é esse o nome aí, basicamente, é um clube da Inglaterra, acertou a contratação do nosso ex-volante hoje, também nessa segunda-feira, ao Grupo City, por 12 milhões de euros. Diferente do Natan, que o Flamengo tinha 12%, com relação ao Vini Souza, o Flamengo tem 40%. Devido a isso, desses 12 milhões de euros, o Flamengo fica com 4 milhões de euros. Desses 4 milhões de euros, o Flamengo, sem fazer nada, lucra 21 milhões de reais. Então, com a venda do Natan e também com a venda do Vinícius Souza, o Flamengo lucra só no dia de hoje cerca de quase 28 milhões de reais aí aos cofres rubro-negros, mais uma quantia financeira entrando, quem sabe, né? Quem sabe, para a próxima janela de transferências, pensando também no quesito contratação. Outra informação é a questão do Pedro, né? Nosso atacante que estava sendo sondado e monitorado pelo Benfica de Portugal, inclusive semana passada o atacante estava estampado no jornal A Bola, no jornal Record de Portugal, estava na capa, né, com o título da possibilidade dele se transferir para o time benfiquista. E aí, hoje o Benfica descarta qualquer possibilidade de tentar uma proposta pelo atacante. Primeiro, porque ele sabe da dificuldade. Segundo, porque recentemente, na inauguração do museu, o Landim deixou claro e evidente que se não chegarem ao valor da multa, o Pedro não sai, o Flamengo não tem interesse na sua negociação. E terceiro, porque hoje o Benfica anunciou o atacante Arthur Cabral. Arthur Cabral, que estava atuando na Fiorentina, antigo clube também do Pedro, quando foi contratado pelo Flamengo. Então, como ele estava lá desde 2021 e 2022, foi um negócio fechado pelo Benfica por cerca de 20 milhões de euros. Esse valor, inclusive, o Flamengo não negociaria o Pedro, obviamente. O Palmeiras já colocou esse preço e o Flamengo nem sentou para conversar. Então, o Benfica fechou com o Arthur Cabral 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros fixos, dando uma variável aí de 128, 130 milhões de reais. Como o Arthur Cabral chegou ao Benfica, aí as notícias também lá de Portugal já deixa claro
que eles desistiram oficialmente, pelo menos por agora, né? Oficialmente de contar com um atacante, onde eles chegaram até fazer uma proposta de 18 milhões de euros, mas foi recusada prontamente pela diretoria. Além disso, a questão do Varela, também para atualizar vocês, o Varela ainda tem uma possibilidade, sim, de deixar o rubro-negro. Hoje pela manhã, na nossa live de almoço, a gente tratou sobre isso, né? Falou sobre o Independente Del Valle, fez uma proposta para a ida do lateral, mas ele recusou juntamente com seu staff. Ainda tem sim o Peñarol na jogada aí, em negociação com o jogador, e é uma das possibilidades que pode acontecer. O jornalista Matheus Leal, ele até entrou em contato com o agente, alguns agentes que representam o atleta, e nesse contato, esses agentes simplesmente disseram: a gente está avaliando, né? Estamos avaliando a situação da saída do Varela. Então, assim, galera, além do Peñarol, além até do Independente Del Valle, né, a respeito de tudo isso, existem outras opções no mercado, e o Flamengo também já deixou claro que não vai dificultar de forma nenhuma a saída do Varela se chegar uma proposta que seja boa para ele e também para o clube. Sobre a questão que tem acontecido internamente do Flamengo, antes de falar sobre a programação, o Zico falou ali na sua festa, né, de aniversário de 70 anos, dá os créditos aqui para o Lucas Baia, aí, foi o jornalista responsável por fazer algumas perguntas também, colher algumas respostas do ídolo rubro-negro. E durante esse evento que aconteceu no Maracanã, ele falou sobre a questão Pedro, falou também sobre os bastidores e o clima, né, de picuinha, de briga, de confusão internamente. Então, vamos ouvir atentamente o que o Zico fala, e eu vou reproduzir aqui a fala dele, porque isso mostra o quanto o cara é diferenciado, tá? Vamos lá. Primeiramente, sobre a questão Pedro. Zico disse o seguinte, abre aspas: lógico que o que aconteceu no Flamengo eu nunca tinha visto, mas aconteceu e tem que ser resolvido. Mas você ter briga e discussão é comum. Tinha gente de 1981 que não se falava, mas chegava dentro do campo e a gente brigava era com o adversário, não entre nós. Ponto. Primeira lapada do Zico aqui por elenco do Flamengo. Tem problemas no Flamengo? Tem. Tem problemas entre jogadores, entre treinador? Tem também. Mas quando você entra em campo contra o adversário, o problema tem que ser com o adversário e não com o grupo. Além disso, ele deixou claro, complementando a declaração do Zico: cada um vive de uma maneira, cada um tem um pensamento e você não é obrigado a abraçar seu companheiro. O importante na hora do treino é estar todo mundo junto, remando para defender sua camisa. Na hora do jogo, a bronca é com o adversário. A gente já vem falando isso aqui há um certo tempo, não é de agora que a gente pontua, né? De que os jogadores podem ter suas desavenças, qualquer empresa com vários funcionários, ninguém vai se dar bem com todo mundo. Existe sim panelinhas ali, aquele grupo que você se dá melhor do que com outros, enfim, algo normal, talvez um grupo de solteiros, um grupo de farra, um grupo de casados, enfim, tem várias formações ali dentro do Clube de Regatas do Flamengo, como tem em qualquer empresa. Mas no momento que você está numa empresa que tem objetivos estabelecidos e o Flamengo tem metas também, você tem que remar para defender o manto, para defender quem paga o seu salário e para defender a nação rubro-negra, que sempre faz seu papel independente do campeonato. Então, Zico foi muito pontual, Zico foi perfeito na sua declaração e é exatamente isso que a gente está pregando sempre aqui nas lives e também nos discursos. Problemas vão acontecer, alguns mais absurdos do que outros, como foi o caso do Pedro, mas o elenco do Flamengo não tem que estar fazendo divisões internas nem entre o treinador, nem entre si. E tem que focar que o problema, vamos dizer assim, a meta a ser derrubada, com todo respeito, é o adversário do outro lado. Então, parabéns aí para o Zico, que deu outras declarações a respeito do Flamengo, mas essas duas aqui foram primordiais para passar nessa live informativa. Sobre a questão do próprio Sampaoli, claro que uma possível eliminação, e a gente falou isso na live meio-dia, né? Uma possível eliminação do Flamengo no torneio da Conmebol Libertadores faz com que a permanência dele fique em xeque. Até informações do Goal, da Raíza Simplício, deixou claro que o dia a dia no Ninho do Urubu está muito tenso, a gente abordou sobre isso, de que depois do episódio de agressão com o atacante Pedro com o preparador físico, a relação entre o elenco e o Jorge Sampaoli não é das melhores, que os jogadores do Flamengo estão sim incomodados com a falta de diálogo, com a frieza do treinador em não ouvir os questionamentos do atleta, em não deixar claro também as suas ideias e percepções, e
A Raíza Simplício aqui no site Igual, até ela complementou dizendo também que, além disso, tem alguns profissionais, alguns funcionários do elenco do Flamengo que também não está satisfeito com as funções que exercem, com alguns esquemas que ele coloca, e a declaração que ele deu no pós-jogo ali na derrota do Cuiabá gerou um incômodo também por parte desses jogadores, porque eles entenderam que o treinador jogou a responsabilidade inteira para os atletas, reforçando que o time tem preferência, sim, para alguns jogos, coisa que os atletas falam que não tem. Né? E o São Paulo escancarou na coletiva que em eliminatórias o Flamengo joga mais concentrado. Então, assim, ele vai precisar contornar essa crise interna, ele vai precisar, sim, ter um jogo de cintura. O ambiente, inclusive, o Goal até fala, né, que o ambiente interno no Flamengo é um ambiente muito ruim e muito tenso, infelizmente. E eu vi um comentário perfeito hoje da Isabelle Costa, do Cazé TV agora, né? Grande Isabelle Costa, jornalista muito competente. E ela falou assim: problemas entre técnico e jogadores sempre vão existir, independente de quem seja. Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira, CNJJ. O problema é não ter um gestor de futebol capaz de apaziguar os momentos mais críticos. O Flamengo carece de uma figura que transite entre o elenco e a comissão com personalidade para cobrar e corrigir erros que venham dos dois lados. É aqui que a gente fala e repete. O Flamengo não tem esse cara. Não é Fabinho, não é Juan, não é Marcos Braz, não é Bruno Espinda, não é Landim. O Flamengo não tem. Não tem hoje um diretor técnico capacitado para fazer essa função de apaziguar situações como essa internamente, para cobrar o Sampaoli quando erra, para cobrar os jogadores quando erra, para fazer essa ponte de comunicação acontecer. Enfim, e aí ela deixou claro assim também, a culpa não é só do treinador pelos resultados negativos, os próprios atletas também sabem disso. E para piorar, uma janela que prometia reforços de peso se encerrou da pior forma, com nenhum nome que chegou a ser especulado, até mesmo negociado, contratado, como foi o caso do De La Cruz, do Claudinho e do Wendel. E aí ela complementou também aqui informação importante, né? Não se enganem, informações saem sobre bastidores, não vem à tona por acaso. O jornalista está apenas cumprindo a sua função de apurar, checar e publicar infos que recebem sobre o que o clube cobre, tá? Então tá aí. Óbvio que a gente vai seguindo atento, né, para ver como vai ser essa semana de treinos e para ver também como vai ser a postura e o encaixe, talvez individual e coletivo do elenco do Flamengo na quinta-feira, válido também pela Libertadores. E pensando no jogo contra o Olímpia, programação do Mengão para você ficar por dentro. Hoje teve treino, hoje teve folga, desculpa, normalmente, né? Quando o Flamengo joga na quinta, cumprindo ali as cargas trabalhistas da CLT, o elenco teve folga. Amanhã, dia 8 de agosto, às 9 horas da manhã, o elenco tem que se reapresentar no CT Ninho do Urubu, vai ter um treino integral. No dia 9 de agosto, na quarta-feira, também a apresentação é pela manhã, 9 da manhã, e é o último treino que vai acontecer somente pela manhã, tá? Por quê? No período da tarde tem um embarque para o Paraguai. No dia 9, ainda na quarta-feira, o Flamengo desembarca e aí a gente sabe, né, que o elenco vai descansar para no dia seguinte, no horário da noite ali, 9 horas, o Flamengo entrar em campo em Assunção, no Paraguai, contra o Olímpia, para tentar buscar a classificação para as quartas da Libertadores, tá? Tô vendo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma informação que eu não passei aqui para vocês de última hora. Lembrando que a gente faz o vídeo com um pouco de antecedência, né? Com um pouco de antecedência por conta aí do horário da postagem, né? Mas, enfim, acredito que é isso, tá, galera? As últimas informações a gente passou aqui, o Argentino Júnior, né, fazendo uma postagem ao Flamengo, agradecendo aí pelo CT, porque ele está treinando amanhã, se eu não me engano, né? Tem Argentino Júnior e Fluminense pela Libertadores, e o Argentino Júnior, o Flamengo cedeu o CT nesse domingo e na segunda-feira para eles se prepararem aí no confronto válido no Maracanã, tá? E lembrando também que se o Flamengo passar, o adversário entre Argentino Júnior e Flamengo pode ser o confronto aí nas quartas, tá? O adversário entre Argentino Júnior e Fluminense pode ser o confronto do Flamengo nas quartas, se o Flamengo também fizer o seu papel na quinta-feira. Tá bom, galera? É isso. Nossa live informativa vai encerrando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Saudações rubro-negras, tamo junto. Isso aqui é